Olá, sou Diego Carvalho, Head de Implementação e Suporte na empresa OrçaFácil. Hoje nós vamos estar verificando um treinamento do módulo de planejamento, módulo esse que foi lançado há poucos dias, está disponível já para teste, e nós vamos estar entendendo hoje como é que faz o uso desse módulo, tanto trazendo o orçamento para o cadastro da obra, como o preenchimento desse nosso planejamento dentro do módulo. Então, como já é conhecido de quem já é cliente do OrçaFácil, todos os orçamentos que são feitos, guardados na lista de orçamentos, vou estar buscando aqui um dos nossos orçamentos para a apresentação desse módulo de planejamento. E uma vez feito esse orçamento dentro do módulo de orçamento, que pode ter sido feito usando o OrçaBIM, que foi o caso desse orçamento, e aí nós temos aqui o projeto que foi utilizado para estar fazendo esse orçamento, um resort aqui com toda a sua implantação, algumas unidades de convivência pública e algumas unidades aqui habitacionais, 3 torres de apartamentos. Feito o orçamento usando o nosso OrçaBIM, já conhecido aí da galera, uma vez na web, eu posso aqui verificar todo o meu orçamento com as suas etapas todas concluídas. Torres de apartamentos aqui com uma repetição de 3 vezes, devido termos 3 torres. Quantidade de alvenarias, pilares, vigas, todos lançados. Concluído o meu orçamento, eu preciso agora fazer o planejamento para dar início ao processo de execução dessa minha obra. Ou previamente eu poderia ter já uma EAP definida junto com a minha equipe de planejamento e execução, de modo que esse orçamento já teria sido originado pensando-se nessa EAP, na sequência que eu deveria estar executando essa minha obra. Vale ressaltar também que o módulo de planejamento não permite receber orçamentos somente já existentes dentro do OrçaFácil. Eu posso simplesmente ter um orçamento já feito em outra plataforma, um orçamento que eu já tenho, por exemplo, vindo de uma licitação e agora eu preciso planejá-lo. Estou tentando incorporar um edifício, preciso fazer um orçamento prévio dele, mas já tenho uma listagem desse serviço, eu posso simplesmente importar esse orçamento. Então, o módulo de orçamento nos permite importar do Excel. Caso você seja incorporadora, caso você seja até mesmo uma construtora, empreiteiro e tenha um banco de composições, um banco de insumos e precise montar um orçamento a partir desse seu banco, não utiliza, por exemplo, Sinap, Cicro, SBC, que são alguns dos bancos que nós temos disponível, você precisa usar os seus preços próprios, nós temos a possibilidade também de estar importando um banco de composições ou até mesmo de insumos. Então, só para ressaltar que, Diego, tem um orçamento feito já no Excel, tem um orçamento vindo de outra plataforma, está em arquivo de Excel, eu consigo importar esse orçamento e realizar o planejamento dele? Consigo tranquilamente, até mesmo usando composições próprias, se eu precisar. Seja pelo processo de importação dessas composições, ou simplesmente pela criação dessas composições uma a uma. Fato é que, feito o nosso orçamento, primeiro processo que a gente vai estar fazendo aqui é o cadastro dessa obra. Então, a partir do momento que fechou-se o orçamento, aprovado pelo cliente, aprovado na licitação, preciso fazer agora a execução dessa obra, preciso partir para o planejamento, eu já tenho isso como uma obra e não mais como um orçamento em si. Vindo no menu Cadastros, eu tenho Obras e posso aqui estar criando uma nova obra. Na criação da minha obra, nós vamos estar dizendo aqui a descrição. Então, vou colocar aqui apresentação, planejamento. CNPJ opcional, mas eu posso colocar aqui um qualquer. ART ou RRT da minha obra, posso estar inserindo aqui também. Vou colocar uma fictícia. Data de início e término previsto. Eu posso ter feito esse orçamento já com uma data estipulada previsível para a duração de 1 ano, para a duração de 6 meses, 3 meses, dependendo do porte da obra, e aí eu posso estar alimentando aqui essa informação de data de início e data de término previsto. Lembrando que essa data não é a data final que vai ficar para a minha obra, pois nós estamos aqui partindo para fazer o planejamento dela e com base nas durações que vão ser determinadas ou desejadas, nós vamos ter aqui a definição da data final de fato, a definição real da data dessa minha obra. Preciso então selecionar aquele orçamento que eu fiz usando o módulo de orçamento, tanto por importação ou criação imediata usando OrçaFácil ou até mesmo OrçaBIM.
Vou buscar o meu orçamento criado, vou buscar o nosso apresentação planejamento e agora eu posso inserir os dados básicos da obra, como CEP, logradouro, número e assim por diante. Os personagens da minha obra agora precisam ser selecionados. E por que aparecem esses personagens para mim? Se você está testando aí o módulo de planejamento, você está usando já o módulo de planejamento e você tem somente o módulo de orçamento e planejamento, para você não vai estar aparecendo esses personagens, como fiscais, requerentes, responsável técnico, responsável pelo setor de financeiro e outros. Vai aparecer somente clientes. Por quê? Esses personagens aparecem para mim porque eu tenho os demais módulos: medição, diário, compras. Então esses personagens, cada um vai ter uma atuação dentro desses módulos na movimentação do diário de obras, dos pedidos de compra e assim por diante. Então, só ressaltando que devido a eu ter habilitado aqui esses módulos, por isso aparece para mim esses personagens. Então vou estar clicando aqui somente em próximo. Para o planejamento não precisamos desses personagens. E a nossa obra está criada. Eu posso, por fim, inserir um cliente caso eu deseje. Esse cliente, uma vez inserido na minha obra, quando eu gerar os relatórios do meu planejamento, ele vai estar saindo também no cabeçalho, além da informação do responsável técnico, caso eu desejasse ter colocado. Anexado o nosso orçamento, a qualquer momento eu posso adicionar novos orçamentos a essa minha obra, caso eu venha a ter aditivos, por exemplo, e precise editar esse meu orçamento colocando uma etapa de aditivos, caso não faça uso pelo módulo de medição de obra, que já me permite muito bem fazer essa adição de aditivos, seja de quantidades ou seja de novos itens. Vou deixar aqui aberto também esse nosso orçamento. E voltando ao nosso orçamento, vamos checar algumas coisas da sua configuração básica, da sua EAP. Nós temos aqui a etapa de serviços preliminares, temos a etapa torres de apartamentos. Esse orçamento é um orçamento básico que não compreende todas as etapas da obra, a finalidade é somente essa demonstração. Então, além dos serviços iniciais da obra, instalações do canteiro, benfeitorias com limpeza, locação, nós temos aqui a parte de torres de apartamentos, que é dividida aqui em subetapas, estruturas, por exemplo, paredes e painéis, pisos e pavimentações, pinturas. Seguindo essa estrutura, nós podemos aqui observar e enfatizar também que armação de pilar, montagem, concretagem, assim como todas as demais composições lançadas dentro dessa etapa torres de apartamentos, são composições que estão quantificando toda a minha torre, incluindo as três. Paredes e painéis, por exemplo, 20.691,56 metros quadrados compreendem uma unidade de torre. Com o nosso multiplicador de 3, nós temos a quantidade total de 62.074,68 metros quadrados, que nos retrata nada mais do que as três torres aqui capturadas pelo OrçaBIM com a integração OrçaFácil. Então, o projeto feito no Revit, quantitativo extraído, tem o meu total de 62.074. Esse quantitativo total, eu poderia agora, no momento de planejar essa obra, pensar: a alvenaria de bloco cerâmico dos três pavimentos. Eu desejo fazer um acompanhamento e também o planejamento dessa minha obra, separando essa alvenaria por pavimentos, separando essa minha alvenaria por primeiro pavimento mais das três torres, segundo pavimento mais das três torres e assim por diante. Vale ressaltar, a estrutura de EAP utilizada no orçamento, dentro do meu planejamento, vai ser flexível para me estar ajustando ao planejamento da obra. Como já é de conhecimento de todos que trabalham com planejamento de obras, a EAP não pode estar amarrada necessariamente a seguir a estrutura estática que às vezes é utilizada no orçamento. Lembrando que muitas vezes uma pessoa é que fez o orçamento, outra pessoa é que vai fazer o planejamento. O fluxo ideal é que ambos tenham, antes mesmo do início do orçamento e do planejamento, sentado para ajustar, inclusive com a equipe de execução, qual é a melhor EAP que vai ser seguida para a execução dessa obra. Então, seguimos aqui com paredes e painéis
buscando todo o quantitativo de alvenaria das minhas torres de apartamentos. Voltando aqui na nossa obra, finalizado o cadastro da minha obra, posso partir para planejamento, criar meus planejamentos e até mesmo posso verificar a lista de planejamentos já criados. Então, temos alguns aqui dos testes já realizados, muitos aqui já foram apagados para otimizar a nossa visualização. Vou criar um novo planejamento e posso aqui dar um nome para o planejamento da minha obra. Então vou seguir também usando a apresentação planejamento. Devo selecionar das obras que eu tenho cadastrada a obra que se refere a este planejamento. Então a obra que eu tenho cadastrada é apresentação planejamento. Jornada. Nesse campo estaremos definindo se vamos seguir a jornada tradicional de 8 horas ou se a minha empresa ou esse empreendimento em questão precisa seguir uma jornada diferenciada, posso estar alterando. Assim como jornada extra também, se precisar adicionar horas extras. Considerar itens agregados de etapas como itens distintos. Essa opção vai fazer com que a minha EAP, que segue torres de apartamentos 3, se divida dentro do meu planejamento quando aquela opção é marcada. Então vou passar a ter dividido a armação de pilar ou viga, por exemplo, não só 3 vezes com o quantitativo total, mas aparecendo para mim em momentos distintos para me estar planejando as 3 unidades das torres. A princípio eu vou estar criando esse planejamento com essa opção desmarcada para poder estar enfatizando a diferença das duas opções, estando utilizando agregados ou não. Considerar sábado como dia a ser trabalhado ou domingo. Posso estar utilizando essas duas opções quando eu desejar que o sábado e o domingo, no cálculo da definição das minhas durações, sejam considerados como dias úteis a serem trabalhados. Então, algumas obras precisam seguir essa metodologia, tem um fluxo de trabalho nos sábados, em algumas situações no domingo, apesar de não ser tão corriqueiro, mas a possibilidade fica disponível para quando se necessitar para uma obra específica. Considerar feriado como dias a ser trabalhado, marcando essa opção. O meu planejamento vai permitir que os dias que eu definir como dias de feriados sejam considerados no cálculo da definição das minhas durações. Quais os tipos de insumo você quer considerar como recurso? Então, traz para mim todos os insumos que são tratados no meu orçamento, lembrando que o orçamento foi feito utilizando composições de custo unitário. Se abrirmos aqui no orçamento a armação de pilar, podemos visualizar que o serviço armação de pilar compreende 3 composições: corte, dobra, ajudante de armador, armador e 2 insumos do tipo material, arame e espaçador. Por isso, precisamos marcar quais insumos dentro do nosso orçamento devem ser considerados como recursos. E nesse ponto enfatizamos que, como segue as premissas do planejamento de obras, na maioria das vezes, mão de obra é o recurso decisivo na definição das durações. Em alguns casos, obras, por exemplo, de infraestrutura, pavimentações, por exemplo, nós temos equipamentos sendo também um recurso decisivo por ter um alto consumo de coeficiente. Vamos seguir esse planejamento deixando a opção mão de obra marcada. Abrindo o meu planejamento criado, eu já estou dentro da tela de manuseio do meu planejamento. Consigo visualizar aqui que todas as minhas etapas da obra e também os serviços foram tragos para cá. Torres de apartamentos com um símbolo me informando que esta etapa possui uma quantidade não unitária e a quantidade de seus subitens foram multiplicados pela quantidade da etapa. Ou seja, não marquei aquela opção de considerar como item distinto, a quantidade de armação de pilar, que eu vou visualizar, vai ser a quantidade total de 127.604,46. Vou apagar esse planejamento. Fazendo novamente o processo de criação do planejamento, dessa vez vamos marcar a opção considerar itens agregados de etapas como itens distintos. Criado o meu planejamento, a visualização que eu vou ter agora vai ser de, além de ter torres de apartamentos apresentada uma vez, como foi orçado, apresentado também mais 2 vezes ao final da etapa torres. Eu passo a ter
torres novamente se repetindo, com estruturas e pilares e todas as suas subetapas, e consequentemente seus serviços também abertos. O que nós fizemos agora foi decompor a etapa torre de apartamentos, que tem uma repetição de 3, para que essas repetições apareçam como atividades distintas, caso eu precisasse fazer esse planejamento de um modo mais minucioso, essas atividades sendo tratadas como atividades independentes, as torres como etapas independentes da obra, e não todas as torres sendo feitas de uma única só vez. Então, fica a seu critério o fluxo ideal a ser seguido no momento desse planejamento. Entendendo um pouquinho da tela do módulo de planejamento, nós temos aqui em cima já relatado o início e o término da minha obra. Conforme nós vamos determinando as durações, esse início e término vai se atualizando. Linha de base, ele sempre vai estar me mostrando quais linhas de base eu tenho e qual linha de base está corrente no momento. No momento eu tenho a única linha de base, a linha de base que nós podemos chamar de linha de base 0, com o nome do meu planejamento. Mais abaixo nós vamos ter as colunas de atividade, nos mostrando quais são as atividades que temos e qual sua quantidade. Placa de obra é a atividade 1 da minha obra, tapume com telha, atividade 2, e assim por diante, seguindo aí a estrutura da EAP traga no meu orçamento. Se eu precisasse mover esses itens de posição, eu poderia simplesmente estar migrando aqui dentro de atividade, essa atividade placa de obra, para uma posição diferente. Caso eu quisesse que ela ficasse, por exemplo, na posição 2, eu poderia colocar aqui que eu quero ela no posicionamento -3. E ele já vai entender que a sua alocação agora vai ser antes da 3, passando a ser a 2. E assim por diante. Temos então o entendimento que item segue a itemização do meu orçamento. Para qualquer momento que eu precisar estar comparando qual é esse item em relação ao orçamento, eu vou estar conferindo aqui através da itemização utilizada. Descrição da atividade, trazendo a nomenclatura não só das atividades, mas também de suas etapas. Equipe, clicando, eu posso abrir o quadro de durações e recursos para poder estar determinando qual equipe vai estar trabalhando e em quantos dias vai ser feita essa atividade. Duração, eu vou estar visualizando aqui a duração que vai ter essa atividade conforme eu determinar pelo método de cálculo, ou poderia simplesmente utilizar aqui uma duração determinista dizendo que era para durar 5 dias. Lembrando que esse processo é um processo que não vai seguir o cálculo das durações com base nos recursos, que é o ideal a ser seguido. Início e término. Vou visualizar simplesmente as minhas datas de início e término planejados para essa atividade. Na última coluna, atividades antecessoras, eu vou ter aqui os predecessores podendo ser determinados, seguindo as premissas do planejamento de obras, com as suas ligações de término, início, início, início e assim por diante. De modo breve, os menus superiores que nós temos vai ser adicionar, para adicionar uma nova linha de base. No menu exibir, vamos estar visualizando a qualquer momento o nosso cronograma, a equipe que vai trabalhar em cada atividade por dias, o nosso diagrama de rede com o caminho crítico sendo apresentado, acompanhamento, podendo ser feito também a visualização do progresso da minha obra conforme ela vai andando, e linha de balanço. No menu editar, nós vamos ter a opção de a qualquer momento editar as informações iniciais do planejamento, calendário e apagar planejamento. Ferramentas, sincronizar com o orçamento. Se eu houver feito qualquer alteração no meu orçamento, seja adicionando um item, seja removendo o item ou até mesmo modificando uma quantidade, sincronizando com o orçamento, essa alteração vai passar a aferir aqui no meu planejamento. Lembrando que o planejamento, o fluxo ideal, seria ele ter sido feito após a conclusão total desse orçamento, sem ajustes posteriores. Então, vale ressaltar que para não ter maiores trabalhos, realize a conclusão efetiva do orçamento e aí sim parta para o uso do planejamento. Exportar com CSV. Podemos aqui baixar um relatório para integração com os softwares de planejamento em BIM que recebem um arquivo CSV, como é exemplo do Navisworks. Relatórios. Podemos estar emitindo aqui a EAP sintética como relatório, quadro de durações e equipe, histogramas de mão de obra por recursos e histograma de mão de obra por data.
são alguns dos relatórios já inseridos, lembrando que está sendo inseridos mais relatórios no módulo de planejamento. Relatórios esses que vão ser complementar a algumas funcionalidades do planejamento. Posteriormente, vamos estar verificando de modo mais detalhado as ferramentas de cada menu. Seguimos então para a definição das nossas durações. Começando aqui com a atividade tapume com telha metálica, vamos aqui definir uma duração com base na informação de que a atividade tapume com telha metálica de unidade em metro quadrado possui 1.716 metros quadrados. A sua duração desejada eu posso estar informando e visualizando a sua duração efetiva e duração corrida. Duração efetiva vai ser os dias reais trabalhados, descontando sábado e domingo, se eu não houver marcado a opção lá no início da criação do meu planejamento, de considerar esses dias como dias trabalhados. Duração corrida vai me mostrar os dias realmente corridos, contando aí sábados, domingos e feriados. Os recursos são todos os recursos de mão de obra, como eu solicitei no início da criação do planejamento, que estão sendo computados na minha atividade tapume com telha metálica. São os recursos que eu tenho intitulados na minha composição de custo unitário no momento do orçamento. Então começa a conversa aqui do módulo orçamento com o módulo de planejamento mais efetivamente. Operador de máquina, servente, carpinteiro, auxiliar e carpinteiro de forma são as mãos de obras que eu preciso para executar a atividade tapume com telha metálica. Seus coeficientes totais com base no total de 1.716, as jornadas de 8 horas que eu solicitei, jornada extra, duração efetiva e duração corrida também vão ser apresentados para mim conforme eu for relatando o quantitativo de mão de obra ou de dias. Seguindo as premissas do planejamento, nós podemos de dois modos chegar à duração desejada para a nossa atividade. Seja por meio de dizer que eu quero que a atividade tapume com telha metálica tenha 10 carpinteiros e o quantitativo de duração corrida e efetiva vai modificar. Eu passo a ter então, sendo aqui como o recurso de maior peso, carpinteiro auxiliar, determinando 57 dias, por ter somente um carpinteiro trabalhando. Assim como eu posso utilizar a metodologia de determinar a duração da minha atividade e os recursos serem então calculados para mim. Posso dizer que tapume com telha metálica deverá durar somente 30 dias e eu tenho aqui atribuído que eu preciso de 6 carpinteiros de forma, 2 carpinteiros auxiliares e um servente e um operador de máquinas e tratores. Então, com base na minha jornada, eu tenho aqui a minha duração desejada de 30 dias, mas a minha duração efetiva vai ser de 21 dias e a duração corrida de 29 dias, com base no cálculo efetuado considerando números inteiros. Vou estar então ativando essa atividade e eu passo então a ter atribuído a duração de 29 dias, o início e o término atribuídos. Início dia 22/1 e término travado em dia 19/2. Seguindo então esse fluxo, vamos determinar mais algumas atividades para termos um volume de visualização das demais ferramentas. Placa de obra. Vamos determinar a sua execução sendo feita em um dia. Portão de tubo de aço também um dia. Na etapa torres de apartamentos, armação de pilar. Já temos um volume bem maior de quantidade a ser executada nessa atividade. Seguindo, com um ajudante e um armador, terminaríamos essa atividade em 486 dias. Então vamos determinar que essa atividade será realizada em 30 dias. Teremos então 3 ajudantes e 16 armadores para conclusão em 30 dias dessa atividade. E assim eu posso visualizar as minhas tomadas de decisões, se o melhor processo é seguir com os 30 dias ou se o melhor processo é aumentar ou até mesmo diminuir o quantitativo de recursos de mão de obra para execução dessa atividade. Vale lembrar que em alguns momentos essa decisão do planejador vai passar pelo fato
do espaço físico do canteiro não me permitir o trabalho de toda essa mão de obra para execução de armação de pilar ao mesmo tempo. Vamos preencher então mais 2 itens da etapa de vigas e lajes. E agora temos itens suficientes para visualizar volume em algumas outras ferramentas do módulo planejamento. Não vamos estar preenchendo todos os itens do nosso planejamento para não alongar esse treinamento. Após definidas minhas durações, eu passo então a ter todos os inícios como dia 22/1. As durações de término, as datas de términos definidas, mas preciso então amarrar essas atividades uma a outra, que nada mais é do que determinar quais são os predecessores de cada atividade. Tapume com telha, por exemplo, seria a atividade 1 da minha obra, não tendo um predecessor. Placa de obra em chapa de aço galvanizada, podemos dizer que a sua predecessora vai ser a atividade 1. Então, vindo no campo de predecessores da atividade 2, vamos dizer que o predecessor é 1. Mantendo assim como 1, nós teríamos então uma ligação de término e início, sem precisarmos da entrada as siglas TI. Dando Enter, nós passamos então a ter a data de início da atividade placa de obra, dependente da data de término da atividade 1 tapume. Temos por padrão término e início. Mas queremos relatar aqui que placa de obra e tapume podem começar ao mesmo tempo. Então dizemos que a ligação delas vai ser de início a início. Digitamos 1 e I. Dando Enter, nós temos a data de início das duas semelhante. Seguimos o mesmo para portão, entrada provisória de energia, e temos então as relações de dependências criadas. Execução de depósito. Vamos estar realizando a execução do depósito somente quando todo o tapume estiver pronto na obra, lembrando que esse exemplo não segue 100% as etapas construtivas ideais, estamos fazendo apenas como demonstração. Tapume, por ser a atividade 1, nós teremos então a atividade 5, execução de depósito, tendo ela então como a sua predecessora. 1, término início, ou simplesmente 1, e temos a data de início da atividade 5 condicionada ao término da atividade 1. Seguimos o mesmo fluxo para a limpeza e locação. A limpeza da obra vai estar sendo realizada no momento que tapume também estiver concluído. Então vamos pegar também um para cá. Locação convencional de obra. Vamos estar iniciando a locação após ter concluído toda a limpeza mecanizada do terreno. Então temos a atividade 6 sendo a sua predecessora. E na etapa das torres de apartamentos, nas subetapas estruturas e na subetapa pilares, a armação, vamos dizer que vamos estar iniciando a armação de pilares e vigas de 10 mm, de 6,3 mm, em conjunto com o início da locação da obra. Então, uma equipe que estará trabalhando no mesmo dia, ao longo de alguns dias, em locação convencional de obra, que essa equipe é carpinteiro e servente, e na atividade armação de pilar ou viga, teremos aqui armador e ajudante de armador trabalhando ao mesmo tempo. Damos então a ligação 7 de início a início, e o mesmo para a armação de aço 6.3. A montagem e desmontagem de formas. Podemos também condicioná-la a iniciar junto com as atividades de armação de aço ou posteriormente. Qual fator será decisivo para essa decisão? Qual fator será decisivo para essa escolha? A depender da quantidade de mão de obra que eu tenho a capacidade de alocar no meu canteiro ou está contratando, eu tenho que visualizar que esse planejamento, após concluído,
através de visualizar a equipe que estará trabalhando ou gerando um relatório de histogramas de mão de obra, conseguirei aferir o quantitativo de mão de obra que estará trabalhando ao longo de cada dia ou ao longo de um mês, de modo que eu possa assim planejar contratações, planejar frentes de trabalho e visualizar se esse planejamento está ideal para a quantidade de mão de obra que eu tenho como alocar no meu canteiro. Vou estar determinando que montagem e desmontagem de forma vai estar ocorrendo após o término de locação convencional, quando a minha última equipe de carpinteiros e ajudantes de carpinteiro estarão sendo disponibilizadas. Então, condicionada à atividade 7, mas condicionada ao seu término. Então, ligação padrão, atividade 10, condicionada ao término da atividade 7. Então, percebemos aqui que dia 1º estaria iniciando a montagem e desmontagem de forma, de modo que as armações já teriam iniciado no dia 21/2 e estariam finalizando somente dia 21/3. Então, teríamos aqui um prazo a ser percorrido com carpinteiros e armadores trabalhando ao mesmo tempo na minha obra. Concretagem de pilares. Só posso estar executando essa atividade quando toda a montagem e desmontagem de pilares estiver pronta. Então posso condicionar a concretagem de pilares às atividades 8, 9 e 10. Ou simplesmente, se 10 tem uma duração maior que 8 e 9, poderia estar condicionando a atividade 10, ciente de que a atividade 10 está sendo executada em data posterior a 8 e 9. Então, para não termos um exagero em determinações de predecessores, podemos condicionar diretamente a atividade 10. Assim, temos a nossa obra até dia 23/4, até o momento. Vigas e lajes. A armação de pilares de vigas e lajes estariam condicionadas aqui não somente à conclusão da concretagem dos pilares, pois também poderia estar sendo iniciada em uma frente de trabalho em conjunto com a duração dessa minha concretagem. Então poderia condicioná-la simplesmente à conclusão da armação dos pilares. Concluída a armação dos pilares, equipe de armadores e auxiliares de armadores começam então a execução das armações das vigas e lajes. Então, as atividades 8 e 9. Assim, nós temos aqui algumas determinações feitas de durações e de predecessores, de modo que nossa obra está durando até o dia 19/4. Então, concluindo o preenchimento de todas as minhas durações e predecessores, consigo então visualizar o meu gráfico de Gantt com todas as atividades e suas etapas relatadas em barras ao longo dos dias. Tapume com telha metálica, por exemplo, teremos então a sua visualização em dias corridos e ainda dias úteis. Clicando em dias corridos, podemos estar visualizando a atividade tapume com seu quantitativo, período e recursos alocados de mão de obra, como seus insumos de materiais e equipamentos necessários para sua execução. Então temos um detalhamento da atividade clicando em cada uma delas. Percebemos então a nossa ligação de precedências acontecendo entre as atividades, de término, início, 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 e podemos ainda abrir uma etapa, instalação do canteiro, por exemplo, e visualizar o seu detalhamento, assim como da atividade, nos relatando quais atividades eu tenho a executar nesta etapa da obra, bem como sua data de início e término. Todos os insumos de mão de obra, que são os recursos alocados a essa atividade, demonstrados, e todos os seus insumos de materiais com seus quantitativos totais demonstrados da atividade. Se em algum momento eu precisasse, seguindo o andamento da minha obra, replanejá-la, seja por um atraso ou seja por uma atividade distinta que houve a necessidade de surgir no meu planejamento, eu poderia simplesmente adicionar uma nova linha de base, de modo que agora eu passo a estar operando nessa linha de base e não mais a linha de base 0. E eu poderia aqui estar determinando uma configuração diferenciada para essa linha de base. Tapume com dias a mais ou dias a menos, predecessores diferentes, e assim ter uma configuração diferente do meu planejamento em uma versão 2.
Essa opção de criação de novas linhas de base é muito útil, tendo em vista que ao longo da obra, inúmeras situações vão exigir que o planejador realize o replanejamento dessa obra, ajustando seus prazos de término. No menu Exibir eu posso visualizar ainda a equipe que está trabalhando ao longo dos dias da minha obra. Servente de obras, no dia 22 terei 7 trabalhando. Carpinteiro de formas, 7 no dia 22, assim como nos demais dias de execução da minha obra. Relatório visual este que me permite então checar o acompanhamento da minha mão de obra aos longos dos dias, podendo fazer assim um planejamento de contratações ou até mesmo visualizar onde eu tenho uma superalocação de recursos. Ainda no menu Exibir nós temos também o diagrama de rede, onde podemos estar checando todo o caminho crítico calculado com base na definição das durações e também dos nossos predecessores. Podemos visualizar ainda o acompanhamento da nossa obra, conforme vamos relatando o andamento da mesma, início previsto e término previsto sendo informado para cada atividade, com base nas durações calculadas. Início real e término real vai ser uma informação que estará sendo alimentada no módulo de planejamento por meio do módulo de diário de obras, que é o módulo no qual poderá ser realizado o relato diariamente de quais atividades e seus quantitativos que estão sendo executados. Conforme eu vou preenchendo o meu diário de obras, eu tenho como visualizar qual a data real que iniciou e a data real que terminou, bem como o status de início e término, se essa atividade ainda não começou, se está atrasada, se está em andamento, seu progresso, quantidade que já foi executada com base na quantidade total orçada, percentual de andamento e o status do progresso, para visualizar se essa atividade já foi iniciada ou já foi finalizada. Para entendermos melhor esse processo, vamos estar criando então um diário para essa obra. No módulo diário, podemos informar inúmeras situações como clima, equipe, material e mão de obra, equipamentos e também tarefas, que é o que nos interessa para esse momento no planejamento. Lembrando que nós temos treinamentos do módulo diário que podem ser acompanhados na Universidade Alça Fácil. Em tarefas, vamos estar relatando qual atividade foi realizada e o seu quantitativo. Vamos, a exemplo, relatar que tapume, e ele já busca do meu orçamento, a atividade tapume, foi realizado a quantidade de 1.500 metros quadrados neste dia de hoje. A unidade em metros quadrados, o status em andamento e subitem eu estaria utilizando se essa atividade lá no meu planejamento fosse uma atividade que passou por uma divisão. Vamos estar vendo no planejamento essa possibilidade de divisão de uma atividade em subitens. Por hora, vamos deixar sem nenhum subitem, pois a atividade tapume é única e vamos estar salvando o lançamento dessa atividade no nosso diário. Vamos relatar também que portão foi executado na quantidade de 2 metros quadrados e a atividade está em andamento também. Salvando essa atividade, automaticamente essa informação é mandada para o nosso planejamento, de modo que quando eu abrir esse planejamento novamente e visualizar então o seu acompanhamento, eu terei as informações, datas de início e término real relatadas conforme a execução de cada atividade. O status de início e término de tapume e portão são início no dia certo e término no dia certo, respectivamente. Lembrando que portão, de fato, estava para iniciar dia 22 e concluir no dia 22, iniciou-se no dia 22 e concluiu-se de fato no dia 22. O progresso de tapume é de 87,39%, tendo em vista que são 1.500 metros quadrados executados, do total de 1.716. Portão, executados 100%, e eu poderia lá no diário ter informado que essa atividade foi então finalizada. A qualquer momento posso voltar no meu diário, realizar essa alteração
e tenho essas informações sendo mandadas de modo automático para o meu planejamento. Então, acompanhamento do progresso da obra eu posso estar realizando conforme eu preencho o meu diário de obra de modo sistemático. Quanto à divisão de itens dentro do planejamento, nós podemos a qualquer momento vir no item desejado, clicar com o botão direito do mouse e realizar a divisão desse item em quantas vezes forem necessárias. A exemplo disso, vamos pegar o item paredes e painéis e a atividade alvenaria. Se, por exemplo, eu desejasse dividir a atividade alvenaria, que possui uma quantidade total de 20.691 metros quadrados, e desejasse dividir em um número X de pavimentos, caso fossem todos pavimentos tipos. Toda a atividade vai ser dividida 4 vezes. E assim nós realizamos o que em planejamento chamamos de decomposição de serviços. E podemos tratar cada atividade como itens distintos com suas quantidades respectivas. Podemos ainda, a qualquer momento, recolher essas atividades divididas, clicando novamente com o botão direito em redefinir atividade e voltamos ao estado original dessa atividade. Outra funcionalidade, clicando com o botão direito do mouse, é detalhes da composição e de modo dinâmico abrimos o detalhamento da composição em uma nova aba, podendo assim visualizar as informações de coeficientes e custos e até mesmo os itens que estão presentes nessa composição para a realização desse serviço. Desativar a atividade e essa atividade não será considerada na linha da EAP do planejamento. A qualquer momento podemos voltar a ativar essa atividade. No menu editar, temos a possibilidade de editar o planejamento, modificando a qualquer momento o seu nome, a jornada que havia sido determinada anteriormente, jornadas extras, bem como as informações de dias que automaticamente não são tratados como dias úteis, a serem considerados no cálculo das durações das atividades. Posso editar o meu calendário para estar determinando quais dias eu quero tratar como feriados, por exemplo. Se eu quisesse determinar no dia 22, poderia estar dizendo que dia 22 deve ser considerado como dia não efetivo. Eu passaria a ter então determinado que dia 22 não seria um dia trabalhado e assim o cálculo automaticamente seria refeito da duração das minhas atividades que começassem ou passassem pelo dia 22 de janeiro. Posso também considerar como dia não útil, mas que precisará ser trabalhado. Estou informando que dia 22 de janeiro é um feriado que, porém, será trabalhado em uma jornada reduzida de 4 horas diárias. E assim eu posso fazer para inúmeras datas do meu planejamento e ter esse cálculo refeito de modo automático na minha definição das durações. A qualquer momento as linhas de base criadas podem ser apagadas, lembrando que se eu desejo apagar a linha de base 0, apresentação planejamento, eu precisaria migrar para essa linha de base e então está apagando a linha de base apresentação planejamento. Voltando na linha de base 1, realizo apagar linha de base. E o meu planejamento retorna para a última linha de base anterior à linha de base apagada. Apagar planejamento. A qualquer momento poderei estar realizando essa opção. Sempre estará sendo me apresentada a mensagem de confirmação para eu ter o cuidado de não apagar sem querer o meu planejamento. Ferramentas. Sincronizar com o orçamento. Estarei realizando a sincronização para a atualização das modificações feitas no meu orçamento. Vou estar realizando então, no final do meu orçamento, o lançamento de uma etapa, que eu vou estar chamando aqui de etapa 3, seguindo o fluxo que algumas pessoas utilizam para relatar algumas possíveis alterações no orçamento, como aditivos, por exemplo. E assim eu poderia estar lançando novos itens, se caso eu precisei aditivar ao meu orçamento uma atividade que não foi compreendida, lembrando que essa seria uma opção caso não se houvesse o uso do módulo medição, pois no módulo medição eu já tenho essa possibilidade e esta quantidade aditivada poderia estar sendo mandada de modo automático para o meu planejamento. Vamos adicionar um serviço aleatório em uma quantidade de 10 e a partir desse momento estaremos sincronizando o nosso orçamento para essa nova etapa e essa nova atividade está aparecendo na nossa linha de base atual.
Recomendo que sempre se realize uma nova linha de base quando se houver alteração no orçamento e se desejar que essa alteração seja realizada também no planejamento, pois aí eu mantenho a linha de base anterior que foi utilizada e já definida algumas durações e predecessores para ela, sem precisar ter que voltar atrás nessa alteração na mesma linha de base. Vou estar realizando a sincronização nesta linha de base mesmo e me será informado que o orçamento foi sincronizado. Aditivos 1 com a atividade aparelho misturador e a sua quantidade de 10 unidades lançadas no meu planejamento. Em ferramentas eu poderia ainda exportar o CSV. Vamos estar visualizando essa opção no finalzinho. No menu relatórios eu posso estar emitindo os relatórios de EAP sintética. Automaticamente é baixado o relatório em Excel com todas as informações previamente cadastradas na minha obra. O nome da obra, endereço, proprietário, datas de início e término previsto, planejadas, prazo útil e prazo corrido, com base na determinação das durações, e eu consigo visualizar então, de modo sintético, todas as atividades e suas etapas, como suas durações, datas de início, data de término, os predecessores atribuídos e até mesmo custo por atividades e por etapas, facilitando assim o processo de checagem desses itens junto com a equipe de execução. No momento que eu precisar estar alinhando esse fluxo de execução da obra com a equipe de execução, que é a que melhor poderá me retratar se está satisfatório as datas de execuções e também os recursos que foram alocados para cada atividade. Posso ainda gerar um relatório de quadro de durações e equipe. Relatório esse que eu poderia estar verificando que na atividade placa de obra, com a quantidade de 6 metros quadrados, eu tenho de recursos alocados servente, operador e carpinteiro. Recursos esses alocados não para sua total execução, mas sim recursos que determinam a duração de um dia dessa atividade. O índice do recurso, que é a quantidade total de horas deles, sua jornada e a duração para todas as atividades. E assim eu consigo realizar então a impressão desse meu relatório para estar passando à equipe de execução que estará planejando as frentes de trabalho da minha obra. Podemos ainda gerar um relatório de histograma de mão de obra por recursos, tendo o recurso como a variável principal desse relatório, tanto diariamente como mensalmente. Eu posso alternar entre as escalas de visualização desse relatório. Posso determinar que eu gostaria de visualizar em uma data específica ou posso simplesmente deixar no padrão e gerar com base em todo o meu planejamento. Esse relatório já é gerado em PDF e demonstrado que o servente de obras, ao longo dos dias de execução da minha obra, terá as suas respectivas quantidades. E o mesmo para as demais mãos de obra. Quando eu precisar, posso estar gerando na escala mensal e visualizo que no mês de janeiro precisarei de 16 serventes, no mês de fevereiro 73 serventes e no mês de março apenas 3 serventes. E assim está visualizando o como está alocado o recurso servente ao longo da minha obra. Histograma de mão de obra por data, tendo a data como a variável principal desse relatório, nós já podemos visualizar de modo gráfico, ao longo dos dias, a equipe de trabalho que estará presente no canteiro. Por fim, concluído o nosso planejamento, nós podemos utilizar o recurso de exportar como CSV, para então estar pegando esse relatório CSV e estar integrando com algum software de planejamento em BIM, como a exemplo que vamos mostrar aqui, o Navisworks. Lembrando que nós vamos estar fazendo um vídeo mais detalhado somente desse fluxo de trabalho Orça Fácil para Navisworks via arquivo CSV. Com o meu projeto feito em Revit, ArchiCAD ou qualquer outro software da metodologia BIM, trago para dentro do Navisworks, eu posso então estar linkando todos os elementos que serão executados na minha obra com as respectivas atividades planejadas e as suas durações determinadas. De modo resumido, o fluxo seria estar vindo aqui em Timeline e eu poderia então estar adicionando um banco por meio de arquivo CSV. Nosso relatório gerado, apresentação planejamento,
e assim eu realizo a escolha com base nas colunas pré-determinadas do Navisworks. Podendo então carregar esse arquivo com as atividades planejadas no Orça Fácil para dentro das tarefas do Navisworks. E assim eu posso seguir o uso do software, linkando todas as minhas tarefas com as suas datas já determinadas aos elementos do meu projeto, para então poder estar visualizando a minha simulação virtual da construção desse edifício. De modo geral, este é o nosso módulo de planejamento. Deixamos aberto aqui o canal de comunicação para que estejam enviando suas sugestões de melhorias e realizar os testes do módulo. Desde já agradecemos o acompanhamento desse treinamento de apresentação e até breve.